O Catador de Sonhos de Geraldo Rufino. Dedicatória. Prefácio. Geraldo Rufino é conhecido por fazer você se sentir imediatamente acolhido. Em sua presença as pessoas se sentem mais abertas e até propensas a contar um pouco mais da própria vida, pois o interesse dele por tudo e por todos transparece em seus gestos, principalmente ao andar e cumprimentar as pessoas. É sua forma determinada de acreditar na realidade de ter sucesso e ser feliz que vai fazer você também acreditar que pode ser bem-sucedido e ter mais prazer de viver. Ele tem um jeito especial de ajudar as pessoas a não desperdiçarem oportunidades e descobrirem toda a beleza que existe na riqueza de viver. Geraldo faz questão de manter acesa na mente das pessoas a ideia de que a oportunidade seguida do sucesso existe para todos que estão dispostos a fazer a sua parte. Repele a ideia de que a crise destrói carreiras e empreendimentos, com o argumento de que enquanto a maioria complica a vida e repete que a realidade não vai melhorar, alguém precisa acreditar num futuro diferente. E esse alguém tem de ser você. Quando li pela primeira vez este livro, fiquei encantado com a história do homem por trás de tantas realizações. Senti quanto esta obra é uma contribuição emocionante e valorosa para todos nos dias de hoje. Geraldo conta casos cheios de momentos de tensão, fracasso e tristeza, com a doçura dos que aprendem com os erros e acreditam na força de quem tem um sonho e acredita que pode realizá-lo. E também fala da fibra e das atitudes e dos valores que vão ajudar você a dar a volta por cima sempre. Um de seus conselhos que mais aprecio está nesta frase: é preciso administrar a vaidade, colocá-la de ladinho, pois é o pior veneno que existe para quem quer crescer. Como empresário, como profissional e como pessoa, Geraldo Rufino é o líder de que a geração de novos empreendedores precisa. Ele sabe o peso das consequências de suas ações, entende a responsabilidade que possui sobre quem depende dele e do seu negócio. É gente como Geraldo que me inspira a continuar escrevendo, palestrando e ajudando as pessoas, porque ele demonstra uma harmonia perfeita entre o que faz e o que fala, e um poder infinito de mudar a própria realidade e transformar a vida de quem o cerca. Ele cuida das pessoas, e elas é que cuidam de seus negócios. Seu dom é cuidar de gente e nunca desistir de alguém, nem mesmo de quem parece ser um caso perdido. Entende e acredita que quem faz algo errado está, certamente, tentando melhorar, e que é preciso insistir nessas pessoas. Para Rufino, não há qualidade humana mais valiosa do que entender de pessoas, e principalmente, ajudá-las a atingir seu máximo de potencial. É isso que faz todo o nosso trabalho valer a pena. Cada vida que tocamos, cada destino que ajudamos a mudar para o melhor, é o que realmente importa. Neste livro, você vai compreender e aprender a aplicar uma ideia muito simples, mas que as pessoas esquecem com frequência: o sucesso de uma empresa se constrói funcionário a funcionário, venda a venda, ano após ano. Rufino demonstra que entende muito bem desse trabalho incansável desde que era apenas um menino e vai ajudar você a tirar o melhor proveito dele. Concordo totalmente com o autor e reforço dizendo que o sucesso vem com dedicação, persistência e coragem de acreditar e agir. Não basta ter uma grande ideia, você precisa trabalhar nela com convicção. Não é trabalhar mais, e sim trabalhar melhor. E precisa ser ético, incorruptível. O caminho mais fácil sempre acaba virando o mais difícil. E pessoas sábias, como Rufino, entendem isso e têm aversão a atalhos. Elas fazem o que precisa ser feito, pelo tempo que for necessário. Aprenda com esse empresário fantástico a prosperar no caminho dos justos e otimistas, e a levar sua família e seus funcionários para essa rota do sucesso. Tenha a cabeça de quem enxerga as oportunidades e, ainda mais, crie o ânimo de quem consegue fazê-las acontecer. Deixe Geraldo Rufino ajudá-lo, da mesma forma como ele já ajuda tanta gente. Encontre com ele o caminho da positividade e da prosperidade. Roberto Chiniachik. As pessoas ainda acreditam em crise. Percebo que existe um grande problema que precisamos enfrentar, aquele que mora dentro de nossa cabeça. Quando a situação socioeconômica do país não é a ideal, as pessoas começam a reclamar demais, principalmente se não enxergam oportunidades o suficiente para que sejam bem-sucedidas. Isso se torna uma forma especial de cegueira, a tal falta de oportunidades torna todos cegos e os faz dormir no ponto. No entanto, a economia é como uma máquina, ligada 24 horas, que não para de produzir novos ricos, centenas de milionários e algumas dezenas de bilionários. Por que mais brasileiros não podem se beneficiar disso e progredir também?
Porque a maioria prefere acreditar que não tem chances, quando, na verdade, tem. O que quase ninguém fala é que, em geral, as oportunidades de ganhar dinheiro nascem para alguns justamente quando muitos outros sentem dificuldade de aproveitá-las. Enquanto o mais desavisado espera que as coisas melhorem, outro abre bem os olhos, conta com ele mesmo e faz acontecer. Portanto, cada um é livre para decidir, escolher, determinar de qual lado quer estar e agir. Há muitas histórias de empreendedores para comprovar essa tese. Para começo de conversa, cito duas: a do proprietário da marca Cacau Show e a do fundador da rede Wise Up. Alexandre Tadeu da Costa começou seu atual império do chocolate vendendo dentro de um Fusca branco 1978. E Flávio Augusto da Silva abriu uma escola de idiomas sem nem mesmo saber falar inglês, com R$ 20 mil de cheque especial, e a vendeu em 2013 por mais de R$ 800 milhões. Tudo isso feito durante uma crise ou outra, uma vez que ela nunca sai de cena, mas existe desde que nós nascemos e parece imortal. Trata-se, no fundo, de um jogo de perdas e ganhos criado pela própria sociedade. Sabemos que encerrá-lo não depende apenas de nossa vontade individual. Contudo, podemos e devemos não absorver essa instabilidade psicológica que paira nas relações comerciais e só atrasa a realização de nossos sonhos. É uma pena que o brasileiro, na média, siga a boiada dos pessimistas. Ele vê que tem uma turma fazendo a propaganda de que o país vai mal, de que o momento é duvidoso para investir, e embarca nessa onda facilmente. Ele não olha para o lado, não pondera tais profecias apocalípticas para entender que a situação não é bem como todos pintam, basta ver que há tantas multinacionais instaladas aqui e que ele pode usar a própria energia de forma mais positiva para ele e para o país. Parece até que o cego sou eu, quando na verdade esse é o esforço que faço diariamente para não deixar o clima pessimista me pegar. Muitas pessoas se abalam com o movimento das marés econômicas e logo desistem dos próprios objetivos com as notícias de crise e reveses. Que pena! Elas encaram tudo como problema, apagando da frente o que de melhor existe para elas. De tão apavorados, não enxergam que crise pode ser sinônimo de oportunidade sim. Quando existe uma crise, facilita surgir a oportunidade. Crise serve de alerta. No entanto, tem gente que prefere vê-la como um bicho-papão faminto por engolir tudo o que é, ou pode ser, dele, incluindo sua vontade de prosperar, suas chances de ser feliz. Ela tira você da zona de conforto, pois permanecer na zona de conforto é muito fácil. E na hora que vem a grande onda, você é obrigado a se mexer, a não ser que queira se afogar. Não há falta de oportunidades. Para entender o que estou tentando dizer, sugiro que pense nesta situação. Imagine que estamos num grupo de 5 pessoas, aproximando-nos de uma mesa. Detalhe: só há 4 cadeiras. Vamos rodar e sentar. Alguém vai ficar de pé, certo? Mas quem vai conseguir se sentar? Aquele que, em vez de se distrair com o problema da falta de cadeira, enxergar a oportunidade ali. Mesmo para quem não se sentar, acredito que ainda existem oportunidades. Se o cara que sobrou nesse grupo for ligeiro, vai se sentar na ponta da mesa, dividir lugar com alguém, negociar e dar os pulos dele. Não bancará a vítima porque não conseguiu cadeira para sentar-se. O tempo todo tem janela abrindo para cada porta que se fecha. Só cego não vê. Pode reparar, a economia é cíclica, não linear. Como as marés. Tem altos e baixos. Setores crescem, setores encolhem e depois retomam fôlego, ou se transformam com produtos mais inovadores, por exemplo, o que a Apple fez com o mercado de computadores pessoais e celulares. Cada crise precisaria ser vista como um sinal claro de mudança. A questão é, para quem se mexe, existe sempre um lugar à mesa para se sentar. O problema é para quem está na zona de conforto, e acredita que ninguém vai tirá-lo dali. Em algum momento, esse sujeito será obrigado a se levantar, rodar e provavelmente ficará sem cadeira, sem ponta de mesa, sem chão. Além disso, se ele paralisa por causa de crise, ainda tira a oportunidade de alguém próximo, como um filho ou neto. Ele precisa pensar que está construindo alguma coisa para alguém nem que hoje não saiba quem é esse alguém. Ter objetivo, determinação, motivação na vida pode ser um excelente antídoto para qualquer pessimismo. Para dar meu exemplo, sou 100% família e sempre pensei nisso para avançar, ter patrimônio e levantar empresa própria,
trazendo meus parentes para se desenvolverem profissionalmente comigo e dando emprego com dignidade a tantos colaboradores. Nenhuma crise seria capaz de me deter, de me tirar desse foco. Ao longo dos anos, a crise foi desenhada como um problema, porém, ela não é. Quando vim para São Paulo, um pitoco de gente, com 4 anos, já falavam essa palavra. Conto como foi apresentado a ela no final deste capítulo. E, de lá para cá, nunca andei para trás. Assim como nunca vi passar um ano sem que a mídia e o mercado financeiro deixassem de dizer que haveria crise. A cada Réveillon, o que mais se escuta é: o próximo ano vai ser difícil. Algum dia você já ouviu alguém falar: olha, este ano está todo mundo lucrando alto, céu de brigadeiro, vamos ganhar muito dinheiro. Se fosse verdade, como todos nós teríamos chegado até aqui? Como veríamos cidades crescendo, com prédios majestosos? Olhe só o tamanho das torres das principais avenidas. Entra ano, sai ano, geladeiras e alimentos continuam sendo produzidos, viadutos e casas são construídos, investe-se na bolsa, transporta-se gente e coisas. A crise traz a mensagem de que você está fadado a não melhorar, e de uma forma impotente, porque tem a ver com o que o país está sofrendo. Portanto, você não pode fazer nada, deve se conformar. Eu rejeito totalmente essa mentalidade. Outro dia, fiz uma palestra para o pessoal de um grande banco e falei: queridos, desculpem-me. Vocês estão falando em crise, mas o que fizeram com os bilhões que ganharam nos últimos trimestres? Botaram fogo neles. Até a pessoa que me convidou para essa apresentação começou a rir da minha provocação. Por que vocês fazem questão de vender essa ideia de que está tudo ruim? Na minha visão, seria muito mais saudável para todos nós se encarássemos a crise como um vento, sabendo que não para de soprar, mas muda de velocidade e lugar. Alivia quando é brisa e é capaz de detonar quando é vendaval. Nós aprendemos a driblar os percalços do vento, não é? Não deixamos de sair de casa por causa disso. E criamos nossas estratégias para nos proteger de possíveis ventanias. O Japão, que enfrentou em 2011 o maior terremoto de sua história, com um tsunami devastador, não deveria estar vivendo uma crise muito maior que a de outros países. Então, como você explica a recuperação de uma rodovia em 24 horas, vilas ou cidades refeitas em alguns dias, melhorias de tecnologia, aceleração no consumo e outros incontáveis exemplos de superação? Penso que o japonês não é mais inteligente que os outros, ele apenas estuda, trabalha e acredita na reconstrução mais do que a maioria. Só depende de atitude e determinação, e isso esse povo tem de sobra. Quem não trabalhar, ou empreender com o freio de mão puxado, tolher as boas ideias de negócios, realmente terá do que se lamentar. Você tem livre-arbítrio e pode sair em busca do dinheiro e do progresso, como eu e outros fazemos. Ou pode permanecer aí na sua zona de conforto, na ilusão de que o vento fará a volta e trará brisa para você. Vários empreendedores evitam novos investimentos, poupam na insegurança ou desempregam importantes colaboradores para economizar salário, mesmo que definhem o negócio. Tem lógica isso? Estão assustados porque os efeitos de cada crise só abalam os fracos de ideias e atitudes, além de alguns desavisados que estavam no lugar errado e na hora errada no momento em que o vento soprou. Se até o lixo pode ser uma forma de ganhar dinheiro, por que tanto desânimo? Há profissionais, inclusive, que fazem fortuna nessa área ainda pouco explorada. Valioso economicamente falando, mais de 90% do material reciclável que vai para a indústria passa pelas mãos dos catadores, organizados ou não, em iniciativas que movimentam esse mercado promissor à medida que cresce a responsabilidade ambiental. Fica a dica. Fazendo a mesmice, fugindo do problema. Existe uma metáfora que considero muito significativa. Era uma vez uma família que queria assar um pernil de Natal, e tudo indicava que ia ficar delicioso. No entanto, o pernil era tão grande e bonito que não cabia na assadeira nem no forno, então decidiram cortar a ponta e fazer a receita mesmo assim. Por que cortar a ponta? Porque a assadeira era pequena. Essa família continuou fazendo essa receita, e lá na frente, na geração dos netos, eles ainda cortavam a ponta do pernil para pôr no forno. E se qualquer pessoa perguntasse por que preparavam a carne assim, a resposta seria: corto porque minha mãe cortava. E por que sua mãe cortava? Porque minha avó cortava. Mas por quê?
Por que minha bisavó cortava? E por que ela também cortava? Por que não cabia no forno? E o que nós fazemos sobre a crise é exatamente isso. Ou seja, pare de cortar o pernil. Isso é hábito, é fazer a mesmice, é não questionar suas ações na vida. Porque alguém fez, outras pessoas continuam fazendo sem saber o motivo. A geração seguinte chega e começa a fazer também. É assim com a crise. Por algum motivo, lá atrás, alguém fez essa propaganda enganosa. Confie em mim quando digo que tudo está na sua cabeça e em seu pensamento. Se você fica pensando que agora está em crise, você trava. Começa a ter medo de qualquer ação, qualquer investimento. Digamos que você esteja prontinho para fazer o financiamento do carro. Analisa suas finanças, está preparado, tem condições de pagar, mas começa a deixar os medos falarem mais alto. Ah, melhor esperar um pouquinho, ou demitiram na fábrica ao lado, pronto, vou perder o emprego. E, então, você não troca de carro. Como muita gente faz isso, todo mundo começa a ganhar menos dinheiro. O dinheiro não sumiu. Na minha opinião, ele está só se movimentando, mudou de lugar. A crise é a pior ilusão para quem quer progredir na vida. É o que eu chamo de bruxa. Você nunca viu, não tem noção de como é e vive se escondendo dela, e esse medo pode ser paralisante. Toda vez que embaça um pouquinho a economia, o povo começa a correr do fantasma, e então a catástrofe realmente acontece. Lá fora, aceita-se tudo. Eu queria que o brasileiro, no geral, fosse mais patriota, acreditasse que vivemos em um país cheio de oportunidades. Contudo, muitos comparam o Brasil com outras potências colocando-o em desvantagem e querem sair do país por causa da crise. Isso é fugir do problema e, pior, das muitas oportunidades. Experimente provocar um cachorro pequinês. Ele começa a latir. Se você correr, ele vira um leão. Agora, se bate o pé, ele sai correndo para debaixo da mesa. Ele não pode com você. Então, não fuja do problema. Se não se acovardar, ele será menor que a sua fortaleza. Você poderá detoná-lo. Então, quando se fala em sair do país, da cidade, do trabalho, do negócio, da família por causa de uma crise, lembre-se de que em todo lugar do mundo existem problemas. Tem gente que vai para o exterior trabalhar feito um condenado, para comer pão com vento e dormir num quartinho de 2 metros quadrados. Daí, volta com um dinheirinho para investir em alguma coisa. Será que não arranjaria mais dinheiro aqui do que fora, se também trabalhasse duro e tivesse uma vida humilde? Se ficasse aqui trabalhando com o mesmo afinco que teve no exterior? Por experiência própria, aconselharia ficar e batalhar em nosso país. As pessoas que tentam a sorte lá fora aceitam tudo para arrumar dinheiro. Faça isso aqui para ver se não funciona igual. Vale muito a pena gostar de seu país. O que o norte-americano tem que o resto do mundo não tem é patriotismo. Aqui, se você põe uma bandeira na janela, é chamado de bajulador. Por que não acreditar nas oportunidades do Brasil? É preciso tomar cuidado com essa história de compará-lo com países de estrutura e história completamente diferentes. Vamos usar como exemplo a China, cujo PIB cresceu 7,4% em 2014, enquanto o do Brasil foi 0,1%. No entanto, lá existem mais de 1 bilhão de pessoas sob uma ditadura fortíssima, em que há um pequeno grupo de empresários e dirigentes do governo vivendo no luxo, mas o povo na miséria. Como colocar as duas realidades na mesma balança? Mesmo assim encontramos várias pessoas com o péssimo hábito de lamentar, lamentar, lamentar. Para esses eternos reclamões da situação do país que me perguntam como você consegue, eu queria devolver com outra pergunta. Como você não consegue? Ah, mas para você é fácil. Eu nem discuto. Só digo que é fácil mesmo. Porque, para mim, não existe crise. Quando você entra em uma discussão com um cara negativista que se faz de vítima e parece cego para o que vai bem, se aceitar esse tipo de discussão, será tão coitado quanto ele. Às vezes, o diálogo continua. E como é viver sem crise? Eu respondo. Já estou bem grandinho para acreditar em fantasma. Foco nas preocupações erradas. Para mim, crise é igual a fantasma. Como ela é pintada? É feia ou bonita?
Crise é algo que alguns criaram e em que a maioria acredita sem questionar, sem relativizar. Eu já estou grandinho e me recuso a valorizar algo que nunca vi, nem quero. Acredito naquilo que posso tocar. E hoje posso tocar em um monte de coisas boas e belas. Se os medrosos olhassem bem ao redor, viriam que, mesmo durante períodos que chamam de crise, ninguém para de comer, ninguém para de se vestir, ninguém para em um lugar só, ninguém para de passear, ninguém para de buscar promoções na carreira e moradia melhor. Quantos entram numa fila para comprar aquele objeto do desejo, seja ingresso para uma partida de futebol, seja um smartphone de última geração? Que crise é essa? Não enxergá-la como oportunidade nos deixa cegos. Por que há tanta cegueira? E quem estiver focado em outra coisa, outras preocupações, outras prioridades, não verá a oportunidade mesmo. E não é culpa da crise. Está tratando de uma questão importante e olhando para as estrelas. Não dará certo. Está invejando só a clientela do concorrente, em vez de arregaçar as mangas. Depois quebra a cara, e diz que foi a situação do país. Isso é desculpa. Quem tem espírito empreendedor não pode colocar o foco na desgraça. Quando a pessoa está pessimista, sem esperança, enche a cabeça de preocupações infundadas, fruto da insegurança e preguiça de buscar informações concretas sobre o mercado. Dorme de maneira sofrida, pensativo, ansioso, e isso só atrapalha seu comportamento físico e emocional no dia seguinte. Por que levam tanto lixo para a cabeça? Ocupando-a apenas com temores imaginários e pensamentos ativos, em vez de construir a história sobre um solo fértil, algumas pessoas escolhem sem se dar conta do atoleiro. E, aí, deixam a oportunidade de ganhar dinheiro passar. Não veem que está circulando porque olham para baixo, enquanto outro mais atento e rápido se dá bem. Ter o foco em outras prioridades, que não sejam trabalhar sério e melhorar seu negócio a cada dia, também é um perigo. E em geral o que está por trás de vários desvios de rota é a vaidade. A vaidade de montar o próprio negócio com uma fachada ou vitrine maravilhosa, de dizer que é o presidente daquilo, de ter não sei quantos funcionários uniformizados. Vaidade de fazer e acontecer somente para mostrar, ostentar, impressionar, calar a boca de alguém. Quem faz a conta direitinho de descobrir que ser sucateiro é muito melhor do que muitas startups incrivelmente modernas, mas de pouca utilidade à população. Se o empreendedor não investir energia, tempo e dinheiro em algo consistente, com riscos bem calculados, deixando prioridades ligadas a exibicionismos de lado, tibum no buraco. A vaidade pode ser traiçoeira. Que bonito dizer! Entre meus negócios, tenho uma loja no Shopping X. Já tive 2 vezes. Era uma vaidade. Que bom que eu tive o dinheiro para fechar e pagar tudo. O capital que coloquei lá só apareceu na foto. Tem inauguração, vem fulano de tal, tem apoio do prefeito. O empreendedor pode ter vários negócios, mas aquele que dá resultado mesmo está focado. Dali, ele tira recurso e paga a conta da vaidade. Quando você começa a prosperar um pouco, todo mundo oferece negócios da China. E é tentador aceitar, apenas pela vaidade de ser endeusado. Além de diversificar mais do que deve, pensa-se em colocar gente para trazer altos lucros para o seu bolso, sem que o próprio dono sue a camisa também. Decida. Cometi esse erro com as 2 lojas que tive. Avião não decola sem o piloto. É preciso administrar a vaidade, colocá-la de ladinho, pois é o pior veneno que existe para quem quer crescer financeiramente. Você pode perder sem se humilhar. Se evitar preocupações pessimistas e controlar prioridades motivadas pela vaidade, você certamente diminui riscos. Mesmo assim, precisa saber que na sua trajetória rumo ao sucesso poderá perder tudo e ter de recomeçar. Por que resistir a algo que é natural? Dizem que, para morrer, basta estar vivo. O mesmo vale para os negócios, para quebrar, basta estar fazendo dinheiro. Onde há uma empresa de sucesso, alguém, certa vez, tomou uma decisão valente. E eu tomei várias. Ousar, ganhar, perder, cair, levantar e seguir. Empreender exige correr riscos, e risco não é algo abstrato, é muito concreto. Quebrar financeiramente não é o maior dos problemas, como se pensa, e isso vem de alguém que já quebrou 6 vezes. Perder o crédito temporariamente acontece com qualquer um, o que não pode acontecer, de forma nenhuma,
é perder a credibilidade. Quando as pessoas quebram e não conseguem se levantar, é porque são inconsequentes. Por exemplo, aqueles que continuam desfilando de carro zero e morando no luxo, enquanto deixam o gerente do banco de cabelo em pé por ter lhes confiado empréstimo e os funcionários sem nem o trocado do pão. Por que isso acontece? Porque quem está apertado tende a acreditar que todo mundo, direta ou indiretamente, deve considerar que não é culpa dele, é da crise, e compreendê-lo. A culpa é dele. Ninguém tem de levar nada em consideração. Melhor assumir sua responsabilidade sobre o fato, dizer que fez besteira mesmo e propor saídas, como o parcelamento das dívidas. Os credores vão se acalmar e preservar algo que é mais importante do que tudo, sua credibilidade. Falo por experiência própria. Eu já quebrei pelo menos 6 vezes, mas nunca quebrei o voto de confiança que as pessoas depositaram em mim. Por isso, nunca tive dificuldade de dar a volta por cima. Eu não me desesperei. Pelo contrário, subi mais alto. Além disso, eu sabia que conseguiria trabalho, uma vez que meu mercado, de caminhões, é conhecido e respeitado. Além disso, continuava saudável. Ninguém tirou minha saúde. Tudo isso me dava tranquilidade de pensar, passar fome, eu e minha família não vamos. Ao longo deste livro, contarei em detalhes essas passagens tão marcantes para o meu sucesso. Muitos empreendedores que quebram não aceitam a realidade, o que lhes dificulta se reerguer. Cara, aceite. Você não matou ninguém, nem desviou dinheiro de inocentes, não roubou nem cometeu crimes. Você só errou numa estratégia e quebrou. Só caiu da bicicleta. Levante. Pedale de novo. Não morreu ainda, não. Nem deve se sentir humilhado. No entanto, precisa descer do salto e reagir na humildade. Se resistir a aceitar que foi para o fundo do poço por um tempo, vai se machucar tentando escalar na marrã. E as pessoas vão jogar lixo na sua cabeça, criticá-lo. Vão. Porque é da natureza humana pisar no calo dos outros, em vez de cuidar dos próprios problemas. Elas farão isso até com o intuito de que não volte para o mercado, o que representará para elas um concorrente a menos. Contudo, você está lá embaixo, sem grana, não tem mais para onde descer. Então, não condene ninguém. As críticas não são pedras. Apenas lixo na forma de palavras, material maleável. Se tiver inteligência emocional, começará a pisar naquilo que jogarem, porque uma hora o poço vai encher, e você subirá aos poucos, aterrando, devagarzinho, com determinação, foco no resultado positivo e humildade. Em compensação, se ficar acomodado, esperando que alguém o tire dali, será que sairá, um dia. Poucos percebem que dá para recomeçar a escalar na humildade, sem ser afoito. Quem ganhou uma vez, ganha de novo. Quem andou de bicicleta uma vez, anda de novo. É fácil choramingar, o governo. A crise. O dólar que só sobe. Cara, você começou vendendo pastel na feira ou fazendo algo similar, e está com medo do câmbio. Volte para a rua e vá trabalhar. Entretanto, o mais comum é o sujeito se desesperar novamente, focando a desgraça e nem mesmo contar à família sobre a real situação. Esse tipo de pessoa sente vergonha de chegar em casa e dizer para os filhos e o parceiro que terão de trocar o carro importado pelo ônibus e o metrô. Qual o problema? A família tem de ser solidária e participativa sempre. Quando você está na alta, ganha beijos e abraços, mas porque enfrenta uma dificuldade fica só. Se todos não se unem nessa hora, sinto dizer, mas você não tinha uma família. Comece de novo e constitua uma. Desde que comecei a ser visto como um homem bem-sucedido, várias pessoas que estão empreendendo, ou tentaram, me pedem ajuda para superar inseguranças bulências em seus negócios ou na vida pessoal. Algumas com muita grana, tentando recuperar o tempo e o dinheiro perdidos, outras, querendo ajustar os relacionamentos do tripé familiar, social e corporativo. Dizem-se derrotadas, mas vêm dirigindo seu automóvel bacana. É claro que não vou ajudar. Essas pessoas estão sendo inconsequentes, querem comover os outros fazendo-se de vítimas. Não cola. Se você deve a alguém e vai encontrá-lo de ônibus, receberá ajuda mensagem. Se chega de carrão, deverá ouvir que ele quer ficar com os seus pneus. É assim que funciona. Se não reconhecer o problema,
não tiver humildade nem atitude de recomeçar, culpará a crise e ficará abandonado no poço. Oca. A primeira vez que eu quebrei. Nenhuma dificuldade é forte o suficiente para me abalar. Sabe por quê? Nunca perdi a referência da vida simples e humilde que tive desde que nasci, num sítio em Campos Altos, em Minas Gerais. Eu me lembro bem de brincar de montar miniaturas de carros de boi de madeira, que amarrávamos a filhotes de rato. Imitávamos papai, fazendo com que puxassem nossa mercadoria, que eram madeirinhas. Aquilo, para nós, era um êxtase. Eu me divertia com roedores, e conseguia ser feliz comendo o que plantava e completando com alguma mistura que procurava no rio, pescados, ou no mato, ninhos de galinha, daí em diante o que viesse era lucro. Até que a geada de 1963 queimou nossa lavoura de café e papai perdeu tudo. Colocamos nossos poucos pertences em sacos de estopa e mudamos para São Paulo com a cara e a coragem. Dormimos uma noite na estação de trem mineira, pois não havia dinheiro para pagar nem sequer uma pensãozinha, e outra noite na estação da Luz, quando chegamos. Mamãe arrumou todos os filhos entre ela e papai. Eu era o caçula, com 4 anos, e achei um luxo dormir ali. Antes, morava em casa de pau a pique, mas a estação era de cimento. Estava tudo certo. A única referência que tínhamos na capital paulista era de um irmão meu que morava com uma tia. Fomos buscar o tal endereço dessa tia, que nos recebeu já fazendo escândalo. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou, brava, ainda mais porque ela teve de pagar os 2 táxis. Aquela recepção foi como um cartão de visitas informando: "Vocês vão ter de se virar." Em seguida, essa tia nos colocou para fora de sua casa. No entanto, minha mãe era danada e arrumou um porãozinho para nos acomodar. Dormíamos no chão. Boa comerciante, em questão de dias ela começou a lavar roupa para fora, inclusive para a dona Eloá, esposa do político Jânio Quadros, com quem depois conseguiu uma cartinha, escrita em um papel de pão, autorizando o papai a vender coisas na feira. A gente acompanhava tudo, aproveitando para ganhar uns trocados carregando compras das madames. Rapidinho, conseguimos nos estabelecer. Mamãe comprou um terreno. Papai, como era pedreiro, levantou uma casa. Não faltava comida. Juntávamos o que sobrava de verduras, legumes e frutas da feira, incluindo o que estava jogado no chão, e nossa irmã mais velha preparava. Sempre que dava, mamãe nos levava a um restaurante popular, bancado pelo governo paulista, para a população de baixa renda, nos moldes do atual projeto Bom Prato, que cobra R$ 1 por uma refeição completa. Talvez alguém pense: "Nossa, como você passou mal." Não, aquilo era show. Uma ata para nossa condição. Jogam muita coisa boa fora, não é? Nossas feiras são ricas. Quantas folhas de legumes não são aproveitadas, por exemplo? Como aquela comida podia ser ruim? Como, com aquela fartura, a gente podia passar mal? Tenho uma memória relativamente boa. E lembro que foi nessa chegada a São Paulo que conheci a palavra que considero piada até hoje. Ouvi. "Vocês vieram para cá numa época péssima. Estamos em crise", decretou o taxista, fazendo carão de preocupado. Que negócio era esse? Com 4 anos, fiquei assustado. Se ela era tão ruim, deveria ser uma bruxa má, um fantasma. Algo por aí. E como falavam mal dela? À noite, eu mirava o teto e pensava: crise, crise, será que essa coisa feia vai aparecer? Morria de medo. Nossa casa era de madeira e fazia um barulho daqueles. Eu logo pensava que podia ser um bicho ou a tal da crise. Com o tempo, descobri o que a palavra crise significava para as pessoas e comecei a rir daquilo. Fato é que, contrariando as expectativas do taxista, minhas irmãs mais velhas arrumaram trabalho como doméstica. Papai foi ser servente de pedreiro. Meu irmão e eu ajudávamos mamãe nos bicos que ela aceitava fazendo faxina ou lavando roupas. Então, veja bem, naquela época já se falava em crise. Todo mundo pintava a tal da bruxa com tons escuros. E termos conseguido sair do nada para uma casa própria, em apenas 2 anos, significava o seguinte: nós não tínhamos motivo para não ser felizes. Estávamos muito melhor do que antes. O tempo passou, mamãe teve algum mal súbito e faleceu. Eu ainda não entendia o que era morte,
mas continuava com medo da tal crise. Papai abriu um boteco num lugar cedido por padres, um terreno da prefeitura, na favela do Sapo, que ele praticamente fundou na zona oeste paulistana. E também arrumou namoradas novas. Isso mesmo, no plural, pois ele era chegado num rabo de saia, tanto que se casou 10 vezes. Era, como se diz, da pá virada. Como minhas irmãs dormiam no trabalho, meu irmão José e eu optamos por morar com ele. Era divertido. As crianças que brincavam com a gente tinham o mesmo nível de vida naquela comunidade. Para ajudá-lo, eu precisava trabalhar. Com um monte de mulheres em torno dele, não havia dinheiro que aguentasse. Arrumei um trabalho numa pequena revendedora de carvão, ensacando o material que chegava a granel em quantidades menores. Com 8 anos, ralava por 10 horas por dia. Adorava aquilo. Chegava em casa mais pretinho do que já sou, mas com dinheirinho no bolso. Fiquei lá por um ano, sempre com meu irmão José. Até que fui para um lugar muito melhor. Eu sempre via os meninos que passavam de manhã, indo para o quilômetro 15 da rodovia Raposo Tavares, e voltavam à tarde carregados de tralhas e vestindo roupas melhores que as minhas. Então, algo bem interessante deveria ter lá. Segui a molecada. Descobri que iam para um aterro sanitário, o lixão. Antigamente, o lixo era muito rico, tinha muita coisa boa que o povo desperdiçava, de roupas a pedaços de salame. Aquela comida vencida que os mercados jogavam fora, para nós, representava um banquete. Disse ao meu irmão: "Ah, também vamos. É mais fácil ganhar dinheiro no lixão do que ensacando carvão." Percebi que precisávamos de carrinhos de mão, e fizemos os nossos. Os outros meninos não tinham a nossa criatividade. Então, a gente alugava carrinhos para eles. Eu catava latas de óleo feitas de aço ou folhas de Flandres, vidro e o que mais encontrasse e pudesse ser reciclado. Nova ideia: se juntasse a sucata numa quantidade maior, ganharia mais dinheiro que os outros colegas. Conseguiria negociar com um depósito maior, em vez de vender aos poucos, na correria. Pau! Montei meu primeiro negócio, com 9 anos, e o José era o meu sócio. A gente transportava tudo em carrinhos de mão para casa, separava à noite para vender, enquanto meu pai passeava com as mulheres dele. Nos fins de semana, usávamos esses mesmos carrinhos para fazer a feira com as madames. Ou alugávamos a garotos que não tinham um. Minha irmã, que hoje é advogada, vinha no fim de semana da casa da patroa e fazia as continhas de quanto levantaríamos com a venda da sucata, o que só me deixava feliz. Além de faturar, tinha tudo de bom para comer com direito à sobremesa. Então, tive a felicidade de adquirir um anticorpo necessário a todo empreendedor, a quebra. Juntamos um bom dinheiro dos 9 aos 11 anos dentro de latinhas de leite em pó, que enterrávamos no terreno baldio do lado de casa. Para localizar, a gente contava as moitas de capim. Tantas para a direita, 2 latinhas, tantas para a esquerda, em seguida mais 2. Tínhamos um mapa delas. Não tinha erro. Da janela do meu quarto eu olhava o terreno. Achávamos que era seguro. Fomos convencidos a ir para a escola, e um dia, na volta, tivemos a surpresa: o cara do lado havia vendido o terreno baldio. Passaram a máquina, limparam o terreno e adeus latinhas. Se alguém achou o nosso tesouro, pode até ter embolado na terra, mas provavelmente algum felizardo tirou a sorte grande. Latinhas explodindo, notas e moedas voando para todos os lados. Como eu poderia imaginar uma cena dessas? Em dinheiro de hoje, meu irmão José e eu juntamos uns 10 mil reais. Contudo, como eu era o mais econômico da dupla, não gastava à toa, tinha uma parte maior e administrava o todo. Ele só queria trabalhar. Não queria se preocupar com mais nada. Enterrar-la foi de comum acordo, para evitar que nosso pai gastasse com a mulherada. Por respeitá-lo demais, não saberíamos dizer não. Se escondêssemos em casa, ele acharia. Escolhemos o terreno do lado como nosso banco secreto e perdemos tudo. E aí? Essa seria apenas a primeira vez que eu quebraria na vida, e nem foi a pior. Hora de me reerguer, como faria tantas vezes mais. Sem perder minha referência de humildade, mas também sem me humilhar. Se até com lixo eu ganhei um bom dinheiro, ninguém nem crise nenhuma iria me desanimar.
Você falhou. Eu falhei. Todo mundo falha. Não importa qual seja a situação econômica no momento, sempre temos duas opções: acelerar e trabalhar, ou tirar o pé do acelerador e reclamar. Como dono ou líder de algum tipo de negócio, grande ou pequeno, cada um com seu estilo, você não pode, em hipótese nenhuma, deixar que o pessimismo generalizado atrapalhe seu crescimento. Empreender é cabeça, onde habitam a inteligência e o foco. Use a sua em vez de seguir a boiada. A queda na Bolsa de Valores de Xangai, o enfraquecimento da economia argentina ou até o mau humor do mercado nacional diante das decisões políticas não podem ditar as regras para o sucesso de sua empresa. Se seu negócio passa hoje por momentos delicados ou turbulentos, foi porque você errou em algum ponto, porque faltou aproveitar as oportunidades, porque seu foco estava desviado para o problema, a crise, o derrotismo. Em vez de fazer sua lição de casa bem feita, você amarelou. Não há culpados fora dos portões de seu negócio, somente do lado de dentro. Se você não tivesse permitido, a energia ruim não tinha dominado sua produtividade e contagiado sua equipe. Você deve estar se perguntando se acho mesmo isso. Claro. Quem tem mais chances de colher resultados positivos? O empreendedor que calcula perdas a maior parte do dia, pensa em mudar de vez para Miami e espera pelo pior. Ou o empreendedor que descruza os braços, trabalha com paixão e age com a cabeça limpa de pensamentos tóxicos. O segundo tem uma vantagem competitiva enorme: ele acredita que pode plantar um futuro melhor, e o universo não só agradece a confiança como conspira a favor. Meus pais me ensinaram a ocupar a cabeça apenas com coisas boas, e a minha sempre se concentrou em ter ideias de como ganhar dinheiro extra. 2 mais 2 são 4 no Brasil, na China ou em qualquer lugar. Então falhar é normal, todo mundo falha, mas é preciso assumir que plantamos esse fracasso de alguma forma. Se você fizer uma análise bem fria, reconhecerá que, desde que nascemos, nós nos deparamos com problemas. E com oportunidades também. A diferença está em para onde decidimos olhar. Para amanhã ou para ontem. E de qual maneira enxergamos o que chamamos de problema. Como dificuldade ou desafio. Com menos de 4 anos, o meu problema, e do meu irmão, era arrumar um bicho pequeno e ágil para puxar nosso carrinho de boi de brinquedo. Filhote de rato foi uma boa solução. Perto dos 10 anos, o meu problema, e do meu irmão, era termos perdido as economias de 2 anos de trabalho guardadas em latinhas enterradas num terreno baldio. No entanto, nem tudo estava perdido, literalmente. Tínhamos à mão um dinheiro mais recente, que havíamos ganhado naquela mesma semana em que o terreno foi vendido, mas não havia dado tempo de enterrá-lo. Com ele, partimos para novas oportunidades. Abandonaríamos o campeonato porque havíamos tomado um gol no início do primeiro tempo. Nunca. No futebol, a gente grita para animar os jogadores a virar o placar. Na vida real, a gente murcha e simplesmente entrega o jogo. Por que você faria uma coisa dessas? Problema versus solução. Quem ganha? O derrotismo e a falta de ferramentas para manter a mente no lugar certo são as causas para tanta gente desistir fácil. Quebrou. Desanima. Vacilou e perdeu dinheiro. Morre de culpa. Passa dificuldade. Torna-se coitado. Ouve falar de crise. Paralisa. Desse jeito, sabe onde você vai parar? No fundo do poço. Tudo isso cria uma mentalidade acomodada e negativista, que, como já disse, colabora para o dinheiro ficar concentrado somente na mão de uma minoria manipuladora. Quando você repete "eu quebrei, eu quebrei, eu quebrei", deveria pensar que quebrar já era. Foi ontem. Passou. Naqueles momentos em que você passa por uma crise, deveria evitar ocupar a mente com ela, mas concentrar-se em arrumar um jeito de ir para longe da crise, de fazer com que aquele período se torne produtivo, a fase em que você mais pode crescer, bastando que procure enxergar o que a maioria ainda não viu. Todos nós já ouvimos isso de pais e avós, e é a mais pura verdade: para todo problema há solução. Basta que não fiquemos focados no que vai mal. Isso vale para a vida inteira. Como eu disse, problema é ontem. O que você vai fazer para ter um amanhã melhor? Gosto de pensar assim: quando nasci, não tinha problema. Aí eu respirei, e pronto, gerei um para resolver.
Se eu gerei, ele vem depois de mim. Se vem depois de mim, é menor que eu. Se é menor, eu tenho o comando. Se tenho o comando, e eu não vacilar, administro a situação, e não o contrário. No entanto, o mais comum é ver pessoas se deixar levar pela enxurrada de coisas ruins. Então, a encrenca fica maior do que elas, começa a crescer até que toma conta de tudo, das decisões, da visão, do caminho e do destino da pessoa. Que mania de complicar! É fácil declarar-se vítima ou achar um culpado quando, na realidade, a culpa é sua. Se algo aconteceu, foi porque você permitiu, tanto agindo errado quanto sendo omisso, ausente, passivo. Se você vive alimentando o problema, aquilo ficará enorme. Quando você assume que tem responsabilidade por tudo o que ocorre no seu terreno, no seu negócio, na sua vida, fica fácil resolver, achar uma saída. Só de assumir, a gente já parte para a solução, já tira o pé da lama para pisar em algo melhor. Se você entrou, você sai. Claro, porque o problema veio depois e é pequeno perto da sua capacidade de dar um nó nele, de sufocá-lo. Se tiver uma atitude rápida, ele se tornará insignificante. No entanto, se ficar parado, olhando para ele, só vai fortalecê-lo a ponto de virar um monstro. Imagine só se você agir assim com vários problemas. Ganhará uma coleção de monstros para atormentá-lo dia e noite, tirar seu juízo e fazê-lo andar de ré. Erros de estratégia, cochilos em leilões e concorrências, apostas em pessoas que decepcionam, acidentes de percurso, como o que ocorreu com minhas latinhas de dinheiro, vão ocorrer pela vida inteira. As pessoas se abalam nos primeiros obstáculos, mas eles não são eternos. Não existe nada tão grave nem tão complicado. Não existe nada que o homem mesmo não tenha criado, para o qual não exista solução. Pode copiar e melhorar. Ou desmanchar e fazer outros usos. No entanto, sua ação pode trazer solução para alguns e, para outros, um problema enorme. Depende do ponto de vista e da utilidade de cada um. As duas coisas podem se transformar. Ainda há o medo de errar. O medo é uma forma de segurança. Sem ele, a gente fica forte demais e depois se arrebenta, então o medo não é ruim, ele só não pode ser paralisador. O medo faz parte de um conjunto de crenças que vem lá de trás, de nossos antepassados, que a gente mantém na mente, mas não deveria. Outro exemplo desse tipo de crença, que aquilo que o B e o C estão fazendo é pecado. Quem disse? Baseado em que? Quem julga quem? De onde tiraram essa noção de certo e errado? Quando se trata de empreender e fracassar, de decidir sobre a vida em geral, a grande lição é que as pessoas complicam. Elas absorvem crenças duvidosas, passadas por várias gerações, que limitam sua mente. E, ao absorverem tudo isso, esquecem que o mundo mudou. O mesmo ocorre com um problema. Se o dono do problema fica nervoso, temeroso, instável emocionalmente, tratando mal as pessoas, ele piora o problema. Cara, era só um problema. Não é o bicho que pintaram. É só uma barata. Pega o chinelo, e acabou. Outro detalhe que aprendi, quando se trata de algo material, o dinheiro compra. Você pode perdê-lo agora, mas ganha depois. Pode ganhar dinheiro a vida inteira, porque é igual a andar de bicicleta. Não esquece mais. Então, aquilo não pode ser um drama insuperável. Se você perdeu o carro, pode recuperar. O mesmo vale para o dinheiro ou a empresa. Foco naquilo que interessa. O foco é outra ferramenta que, mal usada, desvia muita gente do sucesso. Se bem usada, significa que você vai olhar com atenção e responsabilidade para o que está fazendo em cada momento. Como se sua mente fosse dividida em compartimentos, em caixinhas. Qual caixinha você vai abrir agora? Tem a do problema, a da solução, a da motivação, a do sentimento, a da distração. Tenho muito prazer em elaborar este livro, e preciso me concentrar nisso. Os leitores vão acreditar no que receberem de mim aqui. Se eu abrir várias caixas ao mesmo tempo, nada sairá direito, pois não me dedicarei a nenhuma delas com afinco. Ninguém vai entender a minha mensagem ou, pior, vão compreender tudo errado.
Será que as pessoas dão a devida atenção àquilo que estão fazendo no presente? Nossos atos impensados geram consequências imprevisíveis. E, de novo, não é culpa da crise que quase metade das empresas encerra as atividades em 3 anos. Quem monta um negócio deveria pensar que outras pessoas vão depender daquilo, desde um colaborador a um investidor. O dono é o mentor, mas não é o centro de tudo. Há vários envolvidos. É preciso ter responsabilidade para entender que não pode ser egoísta. Sem foco, seu tiro sai pela culatra. Ter foco vai ajudar a não desviar-se para notícias alarmistas, plantadas por um pessoal nos bastidores do poder que quer nos manipular, nos manobrar. Felizmente, há brasileiros que fazem diferente e viram capa de revista como empresários do ano. Esses se destacaram tanto porque a maioria propagou a catástrofe, anulou a própria determinação de vencer, sem nem pensar que alguém ganha com isso. Hoje, observa-se que há meia dúzia de investidores controladores do mercado financeiro agindo como donos do mundo. Entretanto, essa turma não vem com chicote para cima das pessoas, ela só sugere. Embarcam aqueles carentes de ferramentas para manter a mente no lugar certo. Os mesmos que entendem que pode ter um tsunami do outro lado do planeta, e começam a não querer mais ir à praia, por exemplo. A vida inteira terá desastres. No entanto, as pessoas vendem negativismo, e outras, por sua vez, espontaneamente o compram. Por que estão pensando na crise do ano que vem se não sabem o que farão na próxima meia hora? São preocupações que só dispersam a mente do essencial. Tiram-na do equilíbrio presente. Daí, diga adeus ao foco em construir vitórias futuras. Torna-se mesmo difícil para alguém raciocinar e clarear objetivos quando está tenso com coisas que não têm o poder de mudar. Realismo para começar a empreender. O outro extremo também é perigoso, ser tão otimista, mas tão otimista que você acaba traçando metas inviáveis. Eu tenho um exemplo simples de como é melhor pensar o possível, mesmo sendo otimista. Eu ia aos bailes e procurava olhar para uma menina com mais chance de me dar uma brecha, e não aquela que se tornaria Miss e tinha todos os homens a seus pés. Era assim, ou a noite passava rápido, e eu perderia a oportunidade de sair bem acompanhado. O melhor é ser otimista, mas com foco em coisa possível, pode ser. Com consciência do seu tamanho, de até onde alcança esticando o seu braço, do seu fôlego para saltar, das possibilidades, das brechas. Você não vai pular do 10º andar achando que cairá de pé. Não é super-homem. Acreditar é fundamental. Sair totalmente da realidade é pedir para não dar certo, deixar escapar uma excelente oportunidade de subir um degrau por dia e desistir. Muitas vezes me perguntam como um empreendedor pode superar as adversidades, em especial quando outros dependem da persistência dele. Convido a voltarmos ao início. Quais são as referências desse cidadão? Se ele faz uma avaliação honesta do que tinha e de quem era quando começou, em relação a tudo que já conquistou, não tem razão para se abater. Quem está empreendendo e encontra pedras no caminho deveria buscar suas referências de vida, de onde veio e de como chegou aqui. Digamos que alguém me conte. Geraldo, eu tenho 5.000 reais guardados e quero montar uma rede de fast food. Vou vender meu carro, sair do emprego, arrumar mais 10.000. Cara, não dá. Só no País das Maravilhas de Alice tudo sairia tão perfeito assim. Vamos voltar à vida real. O que você consegue fazer com 5.000 reais? Dá, sim, para empreender. Se é do ramo de comércio, pode comprar uma quantidade de produtos e vender na praia ou para amigos dos amigos. Vá bem vestido, haja com carinho e conseguirá clientes que transformarão aqueles 5.000 reais em 6, depois 7. Vale comprar mais mercadoria e continuar nessa batida. Por que é tão difícil começar pequeno? Fazer o arroz com feijão bem feito e então crescer a partir daí. As pessoas empreendem e já querem tomar dinheiro emprestado. Já querem buscar investidores. Já querem sala chique para impressionar clientes, em prédio bem localizado. Já querem amanhecer dono de uma rede de lojas. Elas perderam a referência de humildade. Quem larga suas referências, perdeu o chão. Vários fazem algum caixa e começam a misturar as bolas, transformando o dinheiro no centro do seu mundo.
Isso é um perigo. Pois, na hora que não tiverem grana, não terão o resto. Como um super-herói perdendo seus poderes. Ficar de bolso vazio é tão fácil quanto ficar de bolso cheio. Fico eu, fica o pipoqueiro, fica o empresário. Se não for pelo motivo A, vai ser pelo B ou pelo C. Um fator externo pode acontecer e levar todo o dinheiro das pessoas, como uma crise ou até uma guerra. Nas vezes em que o dinheiro escapar da mão, quem for dependente dele estará, com o perdão da palavra, frito. Há outros perigos para trazermos à tona quando se trata de empreender, como não ter uma família como apoio, ver gente trabalhando pouco e achar que se dará bem também, gastar por conta, ou a inexperiência. São fatores que facilitam abrir e também afundar negócios e depois não me venha dizer que a culpa é da crise. Sem o apoio de quem o ama e em quem confie fica muito mais difícil. Experiência própria. Numa das vezes que fiquei seriamente endividado, meus irmãos colocaram o patrimônio deles à minha disposição. Não precisei, mas me senti muito mais fortalecido a reagir com esse gesto de extremo apoio. A família é importante porque é sua rede de proteção. Ao mesmo tempo, ter o bem da sua família em mente na hora de trabalhar o faz chegar mais longe e ser mais perseverante. Querer trabalhar pouco e ganhar muito também não dá. Quando trabalhávamos na fábrica de carvão, meu irmão e eu somávamos mais dinheiro do que todos os outros meninos, porque dedicávamos ao nosso trabalho 12 horas diárias. Todo mundo queria suar, no máximo, 8 horas, e ainda passear nos fins de semana. Hoje, vejo muito nesta nova geração que falta determinação para trabalhar até ganhar o que se quer. Muitas vezes a pessoa está começando a lucrar, mas acaba o gás antes de atravessar a faixa de campeão. Ela acredita, mas não acredita tanto. Como dizem por aí, acredita até a segunda página. Pior ainda é conseguir o rendimento desejado, mas gastar além do que recebe. É aí que a conta não fecha para a maioria das pessoas. A tentação de consumir é gigantesca, turbinada pela vaidade. Pode ser incontrolável. Quem torra dinheiro e gosta de se exibir estará sempre de bolso vazio. Matemática básica. Empreender não é só ser dono. Atualmente, há um grande incentivo para fazer nosso país ser cada vez mais empreendedor. Muitas reportagens na mídia, comunidades e blogs para trocar informações, incentivos de bancos e outras corporações dando holofote e consultoria grátis a iniciativas inovadoras, investidores anjos despejando recursos. Tudo isso dá uma falsa sensação de facilidade. Tenho a obrigação de alertar que querer jogar todas as fichas num negócio sem ter experiência é um risco grande. Empreender, no meu ponto de vista, não faz diferença se for num negócio do outro, na própria carreira. Em outras palavras, ao arrumar um emprego e agir nele empreendendo para si, você poderá ganhar dinheiro igualmente, ter muito sucesso e prosperidade. Eu fiz isso. Arrumei um emprego e comecei a trabalhar como se fosse para mim, pois entendia que não precisava ser necessariamente o dono do negócio. Ganhei experiência em negociação e em lidar com funcionários, por exemplo, assim como lapidei meu espírito empreendedor com meu salário na conta todos os meses, patrimônio crescente e apoio dos meus chefes, que ganhavam cada vez mais dinheiro junto comigo. À medida que eu engordava minha conta bancária, fazia testes colocando um pouco de dinheiro em pequenos negócios incumbindo meu irmão, meu cunhado, meu sobrinho deles, enquanto estava no emprego. Quando alguma iniciativa minguava, eu ia lá e levantava de novo, pois tinha renda mensal garantida. O pensamento contrário, de achar que está enriquecendo só o outro, atrapalha seu crescimento. Vejo gente ansiosa para sair do emprego, tendo só a verba do fundo de garantia, para abrir uma empresa. Não. Trabalhe para alguém, exercite empreender sem os mesmos riscos do dono, e, importante, sem o passivo as obrigações da empresa com as outras empresas, financeiras ou não. Daí, mais à frente, você poderá escolher, com maior segurança financeira e maturidade emocional, se quer continuar empreendendo como funcionário de uma companhia ou sair. Coloque essa energia no seu departamento, trate-o como se fosse seu. Você vai se destacar dos demais, crescer ali e aprender o suficiente para, depois de ter construído um colchão financeiro, fazer testes até tomar uma decisão mais radical. Não quer pagar impostos e outros lamentos. A notícia que parece negativa hoje pode servir para algo muito melhor.
Se eu ficasse me lamentando por causa da geada que acabou com a lavoura do papai quando eu era pequeno, das latinhas de dinheiro que perdi e de outras passagens aparentemente difíceis que fazem parte de minha história, eu não estaria aqui escrevendo este livro. Estaria chorando na sarjeta. Lamento igual vemos todos os dias no brasileiro que reclama do político, mas na eleição anula o voto ou não leva o processo a sério. Ele não usa o poder transformador que tem. Daí, bota um cara insano para tomar decisões importantes, e então se revolta, querendo destruir a agência bancária do lado e ateando fogo em ônibus com trabalhadores dentro. Você deveria ter aproveitado melhor seu voto na urna, omitir-se também é tomar uma decisão. A pessoa reclama que o cara rouba no farol, mas não dá emprego a ele, porque é morador de favela, e sequer o deixa entrar em um prédio comercial. Quer que esse sujeito mora onde? Reclama da corrupção, mas tenta ao máximo não pagar impostos e burlar o sistema, como se fosse jogar dinheiro fora. Como o empreendedor vai agir profissionalmente, formalizar o negócio, ter margem de crescimento, alcançar clientes maiores, se é antiético? Como conseguirá trabalhar corretamente se abre as portas já pensando em não seguir o que dizem as leis? Se planeja maquiar os números usando mão de obra informal ou adquirindo peças sem nota fiscal. Esse é um dos problemas que contribui para que o empreendedorismo não cresça. Então, não abra um negócio. Faça outra coisa. Ainda é muito confortável para o empreendedor brasileiro fazer mais ou menos. Infelizmente, encontramos empresários que insistem no método do jeitinho brasileiro e deixam de pagar impostos. É o início do fim. Acho triste ver gente tentando de alguma forma tirar vantagem sobre o sistema e vangloriando-se disso. Esse tipo atua sem o registro da empresa, sonegando um pouco aqui e mais um tanto acolá, com a desculpa de que está economizando para conseguir sobreviver. Acontece que roubar R$ 1 milhão ou 10 centavos é a mesma coisa, é roubo. No Brasil, temos muitas possibilidades de crescer em todos os campos. O brasileiro é criativo, trabalhador, esperançoso, empreendedor de natureza, mas precisa largar o hábito de achar que, por ver os outros fazendo errado, ele não fará o certo. É o contrário. Precisa fazer a parte dele, dar o exemplo e influenciar outras pessoas a segui-lo, de filhos a colaboradores. Quem faz coisa errada, mais dia menos dia, talvez precise se sujeitar a pagar propina, indo para o lado da corrupção, o que poderá quebrar sua empresa. Você não pode se estruturar sobre uma base que não seja sólida para depois descobrir que pisa numa areia movediça. Está sujeito a desabar a qualquer momento. Então, é assim, o ser humano cria os próprios problemas. Todos nós somos geradores naturais de problemas. Em vez de reclamar, podemos ser geradores naturais de solução. Quem quer começar? Eu precisava saldar a dívida do meu pai. Depois do sumiço das latinhas, comecei, de novo, a querer ganhar dinheiro, sempre trazendo meu irmão José comigo. No entanto, desta vez, em vez de só guardar, resolvi investir. Aí veio uma ideia, com o dinheiro que não havia dado tempo de enterrar e aquele que conseguíamos vendendo sucata comprei través, bola, 2 jogos de camisa, chuteiras e meias. É isso mesmo que você entendeu. Montei um time de futebol em um terreno da favela licenciado ao meu pai pela prefeitura. Não era nenhum Orlando City, clube do empresário brasileiro Flávio Augusto da Silva, mas dava lucro. Cobrava dos que quisessem bater bola, dos que nos chamavam para disputar campeonatos, e também quando vencíamos o placar, recebendo em dinheiro vivo, uma maravilha. Com esses ganhos, fortaleci o time aos poucos. Eu era o tesoureiro, o dono do projeto e também o goleiro, para garantir que a bola não entrasse no gol de jeito nenhum. Eu tinha foco, percebeu? Com isso, passamos a obter 2 boas fontes de renda, sem abandonar a venda de sucata do lixão, o aluguel de nossos carrinhos de mão na feira, e o que mais aparecesse de oportunidade. Nesse plano de reinvestir, montamos ainda um botequinho do lado do boteco do meu pai. Dentro dele, debaixo do assoalho, por baixo de uma tábua falsa, num quadradinho, ficava nossa nova poupança. Não tinha erro. Era num espaço nosso, e a gente dormia em cima daquilo. Nossas economias não iam mais desaparecer. Nosso bar era pequenininho, mas o povo gostava de ir lá tirar uma onda. Vendíamos pinga pelo dobro do preço,
mas os adultos valorizavam ver dois garotos simpáticos dando um duro danado, e nos prestigiavam. Parecia ir tudo bem até meu pai receber a visita da vigilância sanitária e a notícia de que o bar dele seria fechado. O tempo ficou feio. Ele teria de desembolsar uma quantia grande para manter o negócio. Ou se pagava ou fechava, sem choro nem vela. Daí, cedemos toda a nossa fortuna acumulada nos últimos 2 anos para socorrer o papai. Só para dar uma ideia de quanto nós havíamos progredido, se havíamos perdido o equivalente hoje a R$ 10.000 dentro das latinhas enterradas, conseguimos reunir debaixo do assoalho pelo menos 10 vezes mais do que aquele valor. Para salvar o sustento do papai, ficamos quebrados de novo e sem verba para financiar o time. No entanto, sempre sobra um trocado, certo? Meu irmão, que desanimava fácil, continuou tomando conta do nosso botequinho. Como eu ia fazer 13 anos, pensei que poderia conseguir um emprego com carteira assinada. Estava feliz da vida. Fucei no jornal e achei um emprego de office boy numa empresa chamada Orixá. Interessante. Entrei num ônibus para o centro da cidade e paguei para ver. Perguntei ao rapaz que lá fazia isso. Como é o trabalho? Você pega os papéis, põe na malinha, leva para lá e para cá, e traz protocolados. Também paga contas no banco, transmite recados. Só isso. Eu não conhecia bem a cidade para ser office boy, mas esse cara falou. Eu ensino a você. Pegue esse emprego, que assim eu posso ser promovido. Conclusão, fui aprovado. Pensei de novo, eu vou ganhar dinheiro. E ganhei mesmo. Era muito fácil. Recebia salário mínimo, como todo mundo, mas estava acostumado a trabalhar 12 horas por dia, e não 8. Então, enchia a minha pasta de manhã com o serviço da empresa e ainda pegava serviços particulares dos funcionários para fazer. Facilitava a vida deles e era bem recompensado com as caixinhas. Eu me matava nas ruas e nos bancos para cumprir tudo, mas à noite tinha dinheiro vivo no bolso. Passei a receber 2, 3 salários na carteira e ao menos mais 2 extras. Eu era muito honesto, voltava com cada troco certinho, sem faltar um centavo sequer. Não fazia as coisas erradas, e o pessoal me dava mais caixinhas. Cresci junto com a empresa Orixá, que depois se associou a outra de nome Trevo, e ambas fundiram com outras, até que nasceu o famoso Parque Placenter. Em 16 anos de muito trabalho nessa área de entretenimento, sempre com uma atitude empreendedora estimulada e valorizada pelos meus patrões, subi de office boy a diretor de operações externas. Com 21 anos, já ganhava o equivalente a 76 salários mínimos, prometo detalhar essa escalada no capítulo 4. O que quero destacar aqui é que nunca perdi minhas referências de simplicidade e humildade. Como todo brasileiro, depois que fiquei grandinho, quis realizar 2 vontades, ter condução e imóvel próprios. Com 18, 19 anos, consegui comprar um apartamento na Coab de Carapicuíba, na Grande São Paulo, de 2 dormitórios, chão de cimento queimado. Show! Aquilo se chamava sonho realizado. Junto com meu Fusca, tinha o mínimo necessário para constituir uma família, se quisesse. Se a minha casa depois ficou grande e mais confortável, é tudo relativo. Tenho zero medo de voltar a ter o que conquistei na Coab. Aquela é a minha referência e sempre será, é muito sólida, concreta. Qualquer um pode ter. 2 cômodos são o suficiente para um cidadão morar, viver e ser feliz. Então, por que eu não seria feliz? Assim como não importa se a minha condução atual tem 1 cilindro ou 10 a mais. A minha referência ainda é o meu Fusca. Eu era apaixonado pelo meu primeiro carro. Assim como também sempre fui apaixonado pela minha família, que vem muito à frente de qualquer ganho financeiro. Sou tão apaixonado por meu irmão José, que cuido dele até hoje. Agora, somos bem diferentes no modo de pensar. Ele nunca esquentava a cabeça, o negócio dele era não perder os bailes. Gostava de música, do pagode, de noitada. Puxou ao meu pai, que tocava sanfona e gostava de um agito. Eu falava: Rufino, se a gente não dormir cedo, amanhã de manhã. Qual é? Eu levanto mais cedo que você. Levanta, mas não raciocina. Se não dormir 8 horas por dia, só o corpo fica alerta, a mente não.
Nas decisões, você vai vacilar. Ah, lá vem você com as suas filosofias, o blá blá blá. Vou levantar cedo e estarei prontinho para a batalha. E ele estava pronto mesmo, mas não raciocinava. Fazia M asterisco e por cento arroba. E eu segurava a onda. Fazia por mim e por ele. Ganhava o suficiente para sustentar os dois. Sempre juntos, parceiros. E assim foi a vida toda. Até porque ele me dava a chance de testar iniciativas empreendedoras paralelamente ao meu emprego, pois sempre tive o sonho de deslanchar num negócio próprio. Ele foi essencial para eu fundar a JR Diesel, mas essa é uma história que quero contar direito mais à frente. Só acaba quando termina, e o seu poder de conseguir o que quiser. Eu quero aqui começar a passar a você essa nova forma de ver a vida. Para que, assim como eu, você aceite as oportunidades que vão lhe trazer sucesso, e faça disso um hábito, porque elas estão aí, e muitas vezes nós é que não as aceitamos. Elas surgem todo o tempo, mas normalmente vêm disfarçadas de algo que você não nota ou descarta por preconceito. Quando você tem uma oportunidade pequena de ganhar dinheiro e pensa, é bom, mas muito pouco para mim, vou ver se acho outra coisa, lá se foi uma grande chance de iniciar sua jornada de sucesso. E estou disposto a fazer com que mude esse modelo mental. Digo isso porque, se você se considera bom mesmo e gosta de desafios, com certeza conseguirá transformar um degrau simples em grande cargo ou mega negócio. Eu sei do que falo. Procurei e aceitei minha primeira atividade remunerada aos 8 anos, e ela me deu uma referência de como era um trabalho. Pratiquei e aprendi o suficiente para, com 10 anos, abrir meu primeiro negócio. Quebrei depois que sumiram com minhas reservas financeiras, enlatadas, mas logo achei mais de uma forma de me capitalizar de novo. De degrau em degrau, aos 13 anos eu me tornei auxiliar de office boy. Pensa que foi pouco. Passar por tudo isso para virar office boy. Era só disfarce de uma excelente oportunidade, que foi a de fazer uma carreira executiva de sucesso dentro do grupo Placenter. Eu ia trabalhar e voltava cantando. Até que uma nova oportunidade disfarçada de dificuldade aparecesse e virasse o meu maior sucesso atual, a JR Diesel. Há muitos profissionais como eu que trazem uma grande história de aproveitamento das pequenas oportunidades, geralmente com muita fé e humildade. A oportunidade seguida do sucesso está para todos. É só acreditar e fazer sua parte. Enquanto a maioria complica a vida e repete que a realidade nunca vai mudar para os trabalhadores, alguém precisa acreditar num futuro diferente e ser firme o suficiente para dizer: o jogo só acaba quando termina. Esse alguém precisa ser você. Não é o colega do lado, não é o seu patrão, não é a opinião de um economista, não é senhor ninguém. É para fazer cair a ficha, que trago nestas páginas tudo o que aprendi em campo, no jogo da vida, por experiência própria. Quero falar diretamente com quem está lendo este livro, você, e chamá-lo para o trabalho com paixão, para a energia do bem, para as muitas oportunidades que existem e que deixa passar enquanto lê os jornais ou se deixa levar pela sua rotina cansativa. Eu parto do princípio de que nada é imutável e que, se você passa por situações pouco agradáveis, deve assumir ser o dono todo-poderoso delas, pois foi você mesmo quem as criou. Considere que elas são pequenas e que vai usá-las de alavanca para o próximo degrau. Acredite em você. Nos negócios, vivemos em tempos de intensas reestruturações, as regras do jogo estão mudando, e o que isso significa? Para mim significa mudar na intenção, redirecionar seus propósitos. Ou seja, basta você se movimentar, acreditando que sempre será para melhor, e colherá frutos conforme o que está plantando. Todos nós devemos revisar nosso planejamento de carreira individual, realinhando pensamentos e objetivos com as possibilidades do momento. Eu faço isso quando minha empresa passa por alguma reestruturação, e incentivo meus colaboradores a agirem da mesma forma. Para acharmos novos caminhos de aumentar nossas possibilidades. Estimativas da consultoria britânica Veltinsig mostraram que 17 mil brasileiros entraram para o seleto grupo de quem tem patrimônio superior a US$ 1 milhão em 2014, alta de 8,9% em relação aos supostos 194.300 milionários em 2013, segundo foi noticiado no jornal Valor Econômico em 23 de maio de 2015. Essa notícia soa bem aos nossos ouvidos. Quanto às negativas, passe na peneira.
Você não tem poder de mudar a mídia, a cabeça dos alarmistas, do presidente do Banco Central, mas tem o livre-arbítrio de fazer sua cabeça se concentrar somente naquilo que lhe interessa. Vamos aprofundar essa conversa. Se você sente que o sucesso escapa pelos dedos. A partir deste capítulo prometo contar como faço para simplificar os problemas, reduzindo-os até se tornarem insignificantes perto de tantas realizações positivas. Minha filosofia é: a gente muda o que está sob nosso comando e aceita aquilo que não pode alterar, mas, mesmo aceitando, não perde a chance de transformar. Eis o segredo de US$ 1 milhão. Se neste exato momento você sente que há algo emperrando o seu sucesso, e que o dinheiro só escapa pelos dedos, precisa trocar de estrada. Se eu posso, se o outro pode, você pode também. Olhe para seus ídolos, quem você admira. Comece por eles. Copie de quem o inspira a ter uma vida mais gratificante. Não precisa reinventar a lâmpada. Há tanta coisa boa para fazer. Antes de reproduzir o discurso manjado de que a situação do país está de marrom a preta, abra os olhos. Quando você começa a prestar bastante atenção à sua volta, tudo ganha novos significados, porque é o nosso foco que faz as oportunidades surgirem. Esperar que elas pulem na nossa frente para, então, concentrar-se nelas não dará certo. Quando era pequeno e trabalhava na mina de carvão, comecei a reparar que os meninos que trabalhavam no aterro sanitário vestiam roupas melhores que as minhas. Então, algo de muito interessante deveria ter lá. Fui em busca e me dei bem. As oportunidades estão ao alcance de qualquer um. Basta querer pegá-las. Vivemos em uma época em que todo mundo reclama de recessão. E o meu raciocínio é que atuo em um segmento que atende todos os outros, pois não há nenhum que não necessite de transporte. Mesmo que a movimentação de mercado esteja temporariamente menor, crescemos numa média de 30% por ano. E não é promessa nem expectativa, tampouco previsão do pessoal do financeiro, é crescimento concreto, comprovável na ponta do caixa. Nos últimos meses, você deve estar vendendo menos peças, não? Quando alguém me diz isso, eu retruco. Por quê? Ninguém parou de comer. Ninguém parou de se vestir. Ninguém parou de viajar. Praticamente todo mundo anda sobre rodas, lembra? O Brasil se movimenta pelas estradas e pouquíssimo por trilhos. Com as nossas dimensões continentais, até que façam boas ferrovias, elas serão úteis para as próximas gerações, não a nossa. Se a conversa continua, a pessoa costuma dizer que, no meu caso, é diferente. Será? No caso do plantador de tomates, ninguém para de comer. No caso do produtor de shampoos, ninguém para de lavar os cabelos e dificilmente passa a usar sabão em pedra só porque leu no jornal que o país está em crise. É verdade que vai procurar um shampoo com melhor custo-benefício. Então, há uma oportunidade aí. No caso de quem empreende, o segredo é estudar bem qual é a necessidade atual do cliente, no novo contexto em que está vivendo. Está em crise, então agora do que ele precisa. E pau! Você pode melhorar o custo do seu produto ou serviço para continuar vendendo. Pode usar a criatividade para tornar sua negociação mais atraente. Pode ainda motivar seus colaboradores a darem um show de competência com agilidade. Pode tudo aquilo que quiser tentar. E vai ganhar dinheiro, agindo positivamente mais rápido que a concorrência. Você faz o preço justo, e as pessoas consomem. Experimente anunciar que vai ter carro popular a R$ 20 mil. Terá fila para comprar. Então, onde está a crise? Na realidade, ela é um jogo de números. O dinheiro só muda de lugar. Ninguém põe fogo nele. O mito da loteria e do casamento por interesse. Ao longo do livro já deve ter ficado claro que sou um grande incentivador de que as pessoas ganhem cada vez mais dinheiro, que acreditem em si mesmas. Só não vou incentivá-lo aqui a querer enriquecer facilmente, sem muito trabalho envolvido. Digo isso porque você já deve ter ouvido a máxima de que, em nosso país, só se fica rico de duas formas, nascendo ou ganhando na loteria. Esse é um equívoco em gênero, número e grau. Primeiro porque loteria não deixa tanta gente rica como se pensa. Loteria tira os felizados do chão,
põe nas nuvens, e a maioria desaba de lá. Dinheiro caindo de árvore, do céu ou de reality show é assim, do jeito que vem, geralmente evapora. Basta pensarmos nas listas divulgadas dos mais endinheirados. Tem alguém ali, posando com ar poderoso, porque ganhou na loteria. Rico mesmo é aquele que construiu a própria riqueza. Quem ganhou na loteria pode ficar rico e pobre num piscar de olhos. De 10 caras que botam a mão em bilhete premiado, tenha certeza de que 9 não se sustentam por muito tempo. Porque eles não têm noção de oportunidade nem uma referência que lhes deixam para administrar o dinheiro. A maior riqueza que temos é a estrutura, a formação, a trajetória de conquistas. Isso, dinheiro não compra. Você precisa estar preparado para ser rico, ou essa fase simplesmente não dura. Vide o exemplo de jogadores de futebol famosos: de cada 100, poucos não se lambuzaram e acabaram perdendo o que conquistaram quando veio a aposentaria. O mesmo ocorre com modelos e atores. Muitos se esbaldam no conforto e ou na fama, mas é só uma fase. Quem ganha dinheiro muito fácil, em boa parte das vezes, não tem sustentação para mantê-lo e multiplicá-lo. É igual ao cara que rouba. Ele invade um banco e dali a pouco está na miséria, precisando arquitetar outro grande assalto, ou então preso no final. O dinheiro tem real valor se você ganhá-lo ponto a ponto. Se souber a origem, se tiver referência, se puder mensurar como ganhou aquilo, e, tão importante quanto, se não se esquecer de reconhecer e recompensar quem o ajudou. Aquele é outro tipo de loteria, que é se casando por interesse. Outra cilada. Dormir e acordar do lado de alguém sem vontade é uma prisão. Desse jeito, você até vive no luxo do cônjuge, passa a ser rico para a sociedade. No entanto, não tem duas maravilhas que o dinheiro não pode comprar: amor e felicidade ao redor. Num bom casamento, há ainda a oportunidade de treinar a arte do ceder, a habilidade útil também no relacionamento com clientes, fornecedores, colaboradores, filhos. Posso falar sobre isso porque sou apaixonado pela Marlene e morro de medo de que ela perca a paciência e me largue. Aí vou me sentir solteiro, bonitão, bem assalariado, arrumar uma gatinha, que vai se empolgar com o meu sucesso. E tudo parecerá lindo até a moça descobrir que terá de cuidar de um cara chato, exigente, mimado, que trabalha 14 horas por dia, adora um sofá com comidinha na bandeja e não sabe nem se interessa em fazer nada que não sejam negócios. Não carrego malas, sacolas. Se ela está comigo, não dirijo o carro. Quando viajo pode ser para o sítio, a praia ou Paris, ela organiza tudo: passagens, hotéis, roteiros e documentos. Eu nem sei qual é a moeda local. Ela me dá a quantia de que preciso e pronto. Se essa mulher me largar, sei lá para onde eu vou. Me perco até em shopping. Já pensou se a Marlene tivesse se casado comigo só por causa de dinheiro? Ou se fosse o contrário? Existem amor e felicidade, e eu não a trocaria por nenhuma novidade milionária. O que são mais 30 anos nessa companhia? Passa rapidinho porque não é prisão. Vamos ser adultos. Querer engordar a conta bancária sem esforço pessoal é um mito, assim como outros que vamos desafiar ao longo deste livro que os empreendedores devem desafiar. Faça sucesso para você e para mais alguém. Você tem de ser o protagonista da sua história até o apito final do jogo. Parar de sonhar com loteria ou com algum fator externo que possa tomar as rédeas da sua vida por você. No entanto, sua estratégia será realmente bem-sucedida se tiver a filosofia de buscar sucesso não apenas a si mesmo, mas a mais alguém também, trazendo-a para a sua estrada de progressos. É ilusão achar que vai longe sozinho e deixar os outros comendo poeira. Como fazer isso? Compartilhando sempre seu conhecimento e seu positivismo. Ensine tudo o que puder, com humildade e simplicidade, e deixe que o copiem, como estou procurando fazer neste livro. Não caia na armadilha de esconder o que sabe, o que já testou e funcionou. Porque uma pessoa que foi ensinada faz melhor do que você, e ambos ganham. Vou contar mais adiante como, e quanto, valorei os colaboradores, colegas, clientes, familiares. Assim, pretendo incentivá-lo a cuidar também das pessoas ao seu redor, porque o universo vai devolver em dobro. Essa, sim, é uma grande loteria. Está magoado porque alguns colegas, sócios ou funcionários pisaram na bola com você. Quem vacila, mas tem boa vontade, volta sempre melhor.
Nunca desisto de ajudar alguém que queira o meu apoio. Eu raciocino que, se está errando, está melhorando. Não importa se fulano trabalha para você ou não, todos somos seres iguais. Não o subestime. Você apenas soma mais as oportunidades, mas é igual ao outro que não teve ou não enxergou tantas janelas abertas. Mostre-as, e se tornará uma pessoa melhor e um profissional que sabe lidar com pessoas. Enquanto passar algum ensinamento, alguma experiência ao outro, se ouvir atentamente aquilo que está falando, você vai revisar, repensar, reaprender. Além desse benefício do autoaprendizado, ainda terá alguém para reforçar aquilo que ensinou. Não precisará mais fazer aquilo, e poderá delegar, e abraçar novos desafios. Um dos títulos que pensei para este livro foi O Articulador de Oportunidades, justamente porque me considero bom nisso, sem falsa modéstia. É que acho tão fácil articular uma oportunidade para mim e para os outros. Se estamos conversando, e você comenta que meu cérebro já começa a ter ideias, será que ele não pode abrir, vender, oferecer isso e aquilo? Meu pensamento tem sempre o intuito de beneficiar a mim e a mais alguém, e isso é 100% possível a empreendedores de todos os setores. E digo mais, é um diferencial que faz o seu negócio acontecer mais rápido. Porque o universo devolve. Eu sempre trabalhei com esse conceito. Meu retorno tem sido fantástico. Empresas em todos os lugares do mundo precisam de capital humano. Onde o dono não enxerga esse valor, também não tem vida. Não tem alta performance. Não tem inovação. Aquele seu grande negócio não vai durar. Para perpetuar qualquer coisa, valorize as pessoas. Para dar continuidade ao que você faz, melhorar seu patrimônio, ter sucessor e legado, conte com quem está ao seu redor, querendo ajudá-lo e crescer junto. Eu cresço, e cresce quem está comigo. Sabe por que a minha empresa pertence muito mais aos colaboradores? Se eu somar o ganho de todos eles e o passivo que cada um tem a receber em relação ao meu, eu vou perder. Então, o espírito empreendedor precisa estar neles também, na paixão pelo que fazem. Eu tenho de liderar isso. Porque, se eu não tiver paixão nem espírito empreendedor, seria mais fácil viver da locação de imóveis, do arrendamento do meu negócio para uma multinacional, e eu não precisaria mais cuidar de ninguém. O espírito empreendedor não é só o dinheiro. Envolve dar oportunidades e administrar pessoas, querendo que seu país seja um lugar melhor. O empreendedor faz com alma. Ele quer fazer. Sente prazer em criar carreiras, em ver a equipe crescendo e mantendo a bandeira da empresa em alta. Fica orgulhoso com a margem de lucro dele, com a empresa crescendo e com o sorriso no rosto dos colaboradores chegando de manhã. O dinheiro é consequência. E com essa consequência, o empreendedor gera ainda mais empregos e oportunidades. Influências para o bem. Pelo pouco que escrevi até aqui já foi possível perceber que gosto de manipular as pessoas positivamente. Como empreendedor sei que a grande matéria-prima de qualquer negócio são as pessoas. Meu lema é: aprenda sempre, e repasse mais ainda. Você precisa ser coerente o tempo todo, porque as pessoas se alimentam de exemplos. Deve saber que, para liderá-las, influenciá-las para um bom caminho, tem de praticar palavras e ações que levem a esse resultado. Manipular positivamente é estender aos outros sua felicidade. Não é possível ter um negócio lucrativo, família harmoniosa e comemoração de vitórias, se todos à sua volta estão se matando. Faz parte de suas responsabilidades trabalhar para que as pessoas ao seu redor sejam felizes, ajudar em seus conflitos, influenciá-las, e isso é a manipulação positiva. É necessário articular as pessoas com as quais você convive porque elas, às vezes, fazem coisas que não queriam, sem nem saberem por que estão indo pelo caminho errado. E quem tiver o dom de articular uma luz no fim do túnel, de influenciar, poderá ajudar. Eu faço muito isso no meu dia a dia pessoal e profissional, não na maldade, até porque acho desinteligente ser maldoso, e sim na bondade, na boa-fé, visando o bem delas mesmas. Digamos que eu descubra que pai e filho estão em atrito porque o jovem escolheu uma faculdade que o pai não aprova. O pai, por sua vez, está irredutível quanto ao desejo de que o filho curse a mesma carreira que ele. Eu preparo o mais velho, entro no psicológico dele e faço entender, por exemplo, que seu filho não se sentirá realizado com aquele curso.
E daqui a pouco esse pai o estará apoiando. Faça o mesmo com o filho, procurando mostrar a preocupação de pai com o futuro dele, para que veja aquela insistência como uma forma de amor, o que é verdade, e dali a pouco os dois estão se abraçando. No entanto, eles conversaram sem sair faísca. Agora os dois estão preparados para dialogar, e tudo dá certo. Foi só uma questão de ajudar cada um a se colocar na posição do outro. Se eu falasse para o filho: seu pai é difícil, hein? Quem o convence do contrário? Depois emendasse com o pai: seu filho. Complicada a idade dele. Falta juízo. Não ajudaria e ainda colocaria mais lenha na fogueira. Muito melhor dizer: calma, você tem que entender. Na idade dele, surgem muitas dúvidas, mas isso é passageiro. E, para o mais novo, lanço: olha, ninguém gosta de você mais do que seu pai. Então, se ele errar, na pior das hipóteses, é porque está tentando fazer o bem. Você só vai entender quanto um pai gosta de um filho quando tiver o seu bebê. Então, logo está tudo em paz. Se você é um cara que não se deixa abalar facilmente, tem estabilidade emocional e consegue enxergar caminhos bons, transmita essa energia com firmeza às outras pessoas em casa, na vida social e no trabalho. Você tem dentro de si o poder de influenciar para o bem, a ponto de levá-las para um patamar melhor. Será que está usando esse poder? Como você toca a vida de cada um na sua empresa, no seu departamento, na sua família? É um fato que tocamos a vida das pessoas somente porque existimos, mas como fazemos é uma escolha de cada um. Ter consciência do nosso efeito e direcioná-lo para o bem é o primeiro passo. Somos seres de luz. Eu uso a minha facilidade de lidar com as pessoas 100% para o bem, porque isso volta para mim. Tenho essa crença firme de que ser respeitoso, perdoar e ajudar o próximo vai retornar para mim também. Então, se eu não influenciá-lo positivamente por carinho ou bondade, farei no mínimo por inteligência. Então, tudo o que sugerir a você daqui para frente tem esse intuito, de lhe fazer ter sucesso e ser feliz, porque isso me trará sucesso e me fará feliz. Acredito que tanto você quanto eu somos seres de luz, gerando energia e consumindo a maior parte dela, o tempo todo. Então, vamos ser sábios e produzir a melhor energia possível. Eu me recuso a gerar lixo, porque vou consumir esse troço depois e ainda contaminar mais alguém, que pode ser desde um filho até meu melhor cliente. Não estou inventando isso, é a lei da natureza. É muito difícil ver alguém que gera energia ruim se dar bem, como políticos corruptos, traficantes famosos. Ou, se eles se dão bem, têm problemas sérios de família ou de saúde, por exemplo. Preste atenção: falência múltipla dos órgãos, câncer, úlcera, aneurisma, cardiopatias. Foi o que a energia deles gerou a eles mesmos. Já ter uma família com F maiúsculo, trabalhar com paixão, alcançar e proporcionar prosperidade, acordar sempre animado vai lhe retornar somente coisas boas. Você consome aquilo que gera, e gerar depende do que você pensa, sente e age. Deixe o sujeito com energia ruim se dar mal sozinho, continue no seu caminho atentando para a ética e se perguntando se está fazendo a vida das pessoas melhor do que antes pela sua presença. Olhe para o outro lado, olhe para cá, ou melhor, olhe para onde você quer chegar e para quem você pode levar junto para lá. Qual é a sua energia? É ir para frente, ajudar o próximo, realizar coisas. Então, temos afinidades e vamos nos dar muito bem. Traga com você quem está na sua energia, quem não tem ruindade nos olhos. É mais fácil, não pesa na sua bagagem de vida. Você não precisa carregar ninguém, porque quem tem sintonia vai junto. Copiou. Temos muita energia boa ainda para trocar. Encontrei mil e uma maneiras de enriquecer. No início da minha jornada de office boy, eu tinha dois patrões judeus nessa empresa que depois se tornou o Play Center. A gerente falava: Geraldinho, você não pode entrar na sala deles. Por que eu não posso, dona Mafalda? Como não enxergava um motivo, continuava a entrar na sala desses sócios diretores. Um dia, ela foi mais incisiva. Senta aqui, que eu vou explicar. Eles são racistas.
Com 14 anos, eu não queria ir à escola, porque preferia usar esse tempo para ganhar mais dinheiro. Por não saber o que significava racismo. Na verdade, ela apenas achava que eles eram racistas. E o achismo é um problema. No entanto, eu me esquecia do aviso, entrava, e eles me davam trabalho. Certa vez, um dos patrões me mandou comprar ingressos no Teatro Municipal. Eu quero esses 2 lugares, afirmou, desenhando um mapa da sala e apontando 2 cadeiras num camarote. O neguinho folgado aqui respondeu: só porque o senhor quer vai conseguir esses 2 lugares. Só faça o que eu estou pedindo. Vá lá, fale para o bilheteiro que eu quero esses lugares e entregue todo este dinheiro, disse, sinalizando que era para eu dar uma caixinha gorda. Nossa, quanto dinheiro! Geraldinho, vai lá e faz isso. Eu fui. Falei no guichê. Meu patrão é meio xarope, ele quer estes 2 lugares aqui, disse, apontando para o mapa de assentos. Seu patrão deu sorte. Estão disponíveis. O sujeito me vendeu o camarote do jeito que ele queria. Paguei só o valor devido pelos 2 ingressos e voltei com toda a caixinha extra. Pus na mesa do patrão, no envelope. Passados alguns minutos ele me chamou, bravo. Olha o que você fez. O quê? Os ingressos não estão certos. Os ingressos, sim. Mas olha o que tem neste envelope. Conta esse dinheiro. Eu contei e devolvi, reafirmando que estava tudo certo. Por que você não fez o que eu mandei? O senhor mandou, mas eu cheguei lá e tinha os ingressos. Por que eu ia dar ao cara mais esse dinheiro? Está aí de volta. E saí da sala irritado. Dona Mafalda, não vou mais à sala desse cara. Ele é folgado. Como é folgado? Ele é seu patrão. Eu não fiz nada errado. O dinheiro está lá. Geraldinho, eu vou explicar uma coisa a você. Vai ter de voltar para a escola. Ah, não vou. Vou ganhar dinheiro. Você precisa aprender um monte de coisas. Vendo que eu não ia ceder, ela condicionou, ou eu voltava a estudar, não havia completado o antigo primário, ou seria demitido. Aí eu pensei, já consigo ganhar 3, 4 salários. Imagina que eu vou ser dispensado. Encarei o supletivo à noite, quando fui realmente aprender sobre discriminação, racismo. Quanto ao troco dos ingressos, fui chamado novamente pelo patrão. Ó, pega este envelope. É seu. Não só a conta estava certa, como ele me deu de presente aquele extra não utilizado, que valia pelo menos uns 3 salários meus. Era uma recompensa pela minha honestidade. Eu poderia ter embolsado aquela propina, e o patrão nem saberia. No entanto, já ganhava o meu dinheiro e não queria nada dos outros. No final ganhei mesmo assim, sem ter o peso da energia ruim de roubar algo, de fazer algo escondido. Quando os sócios mudaram para uma área enorme na Marginal Tietê e montaram o Play Center, surgiu uma vaga no departamento que controlava as fichas e os passaportes. O senhor judaico-alemão que, no começo, tinha tudo para ser racista, foi justamente quem me recomendou e permitiu que eu fosse comissionado. Nossa Senhora! Trabalhava feito um louco, mas era reconhecido e muito bem recompensado. A primeira responsabilidade que me deram, recolher os bilhetes nas urnas e destruir, para que não fossem reutilizados. Eu fazia isso como ninguém. Naquele departamento, chamado controller, que era uma espécie de banco central do parque de diversões, só podia trabalhar ali gente de confiança da diretoria, para evitar caixa 2. Meu chefe, um japonês muito gente boa, era cunhado desse cara que diziam ser racista. No meu aniversário de 15 anos, junto com a comemoração, bolinho e tal, ele veio com um embrulho. Era um livro. Ah, que decepção! Achei que fosse me dar dinheiro ou um relógio. Disse obrigado, fingindo ter gostado do presente, mas nem abri. Geraldinho, e o livro? Tá gostando? Quis saber o chefe. Tô menti. Fazer o quê? Sabe aquele trecho que diz: ai, ai, ai. Como eu tinha muito respeito por ele, folheei o livro.
O título era bacana, Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, mas lá não havia nenhuma fórmula de loteria esportiva nem a mensagem de que num passe de mágica eu poderia ficar rico. Deixei numa gaveta. Contudo, de tanto meu chefe pegar no meu pé, resolvi ler para valer. O livro dizia que você pode tudo, basta mentalizar positivamente. Há mil e uma maneiras de enriquecer, escolha a sua. Acredite nela, trabalhe 12 horas por dia, foque seu objetivo, e não tem erro. Vai conseguir. A chave é acreditar. Pensei, eu tenho poder. Então vou testar. Correndo para cá e para lá como office boy, eu me alimentava mal e adquiri uma gastrite. Precisava comprar remédio para curá-la. No entanto, eu era super econômico, nem com isso queria gastar. Disse a mim mesmo. Já sei. O livro não diz que tenho poder e que o cérebro comanda o resto do corpo. Pois vou tomar água e mentalizar que é para curar minha gastrite. Bebia muita água, até da torneira, informando ao cérebro o meu objetivo. 6 meses depois, eu não tinha mais aquela doença. Pensei, nossa, eu sou muito bom, hein? O médico até brincou. Nossa, vou receitar seu remédio para mais gente. Você não tem mais nada, pode ir. Saí do consultório decidido a checar até onde a lição do livro funcionava. Foi aí que mentalizei ter o meu tão sonhado Fusca. Comecei a pensar noite e dia em comprar um. Com 16 anos e uns quebradinhos, eu consegui. Daí eu disse: eu posso muita coisa. Comecei a combinar tudo o que queria com meu cérebro e comecei a conquistar cada vez mais coisas. Acreditando e agindo. Com foco num objetivo. Sem vacilar na determinação, e projetando metas viáveis, de acordo com minhas possibilidades. Não viajava na maionese de querer ter uma Ferrari, por exemplo. Vi uma Brasília passando, e estava ao meu alcance. A diferença era pequena. Ficava imaginando e trabalhando. Mentalizando, fazendo umas continhas e juntando dinheiro. Quando menos esperava, sentei atrás do volante da Brasília. Eu namorava o Passat Dacon e, aos 19 anos, tive um. Com um teto solar. Isso porque eu batalhava, acreditava e ganhava dinheiro para tê-lo. Então descobri que podia mais e mais, e nunca mais abri mão disso. Tenho uma facilidade absurda de acessar esse poder, que, não paro de reafirmar, todos nós possuímos essa mesma energia, as mesmas oportunidades. O universo disponibiliza ferramentas iguais para todos. Talvez o meu chefe tivesse dificuldade em alcançar aquilo que me ensinou ao dar o livro. Por algum motivo, ele não chegava lá. Provavelmente faltava acreditar. Já eu testava a teoria do livro, intuitivamente, das mais variadas formas. Por exemplo, ia para os bailes e escolhia uma menina. Olhava para ela e dançávamos juntos. Dançarino tem vantagem na paquera. Na terceira música, estava de mãozinha dada com ela. Como era fácil usar o poder da mente para manipular as oportunidades. E eu encaixava uma na outra, até vir parar na minha mão. Faço isso desde sempre. Sem tirar nada de você, sem fazer mal a ninguém. Quando quero algo, saia de baixo que fatalmente vou conseguir. Não duvide do seu poder também. Use-o com as sugestões que vou dar. Ver oportunidades não é dom divino. As pessoas sempre gostam de conversar comigo sobre a arte de enxergar oportunidades, seja pelo Facebook, seja em palestras. Esse tema também está sempre presente em minhas entrevistas. Todos ficam curiosos para saber qual é meu segredo, pois é justamente não ter segredo. Porque sei que tenho essa habilidade, essa energia dentro de mim. Tudo, no meu modo de entender a vida, é uma oportunidade. E sempre estou de braços abertos para abraçá-la. No entanto, não há nenhum segredo. É muito importante desfazer o mito de que isso seja um dom divino, que só alguns privilegiados possuem um faro para enxergar essas coisas. Nada disso. Ver oportunidades é fruto da persistência e da crença inabalável de que você vai conseguir subir os muitos degraus da escada. E, olhe, há muitas opções a escolher para realizar seus sonhos. Há tanta coisa que qualquer um pode fazer.
Se você olhar para frente, já tem oportunidade. Se olhar para o lado, para trás, para cima, em todos os lados encontrará saídas, soluções, ideias, inovações. É muito fácil, na verdade. Se insisto tanto para as pessoas desenvolverem faro para as oportunidades, é porque elas estão ao nosso alcance. Sempre. Vou dar alguns exemplos da minha história. Na época em que trabalhávamos no lixão, meu irmão e eu tivemos um negócio, que nunca comentei em entrevistas, como nossa família havia evoluído financeiramente depressa. No início dos anos 1970 somente nós tínhamos televisão entre os moradores de nossa rua. Chegávamos da escola, punhamos cadeiras, preparávamos pipoca, arroz, doce, meu irmão sempre teve jeito para cozinhar desde pequenininho, e cobrávamos ingresso para a molecada assistir ao filme que passasse na TV naquela tarde. Isso era uma oportunidade. Mas esta, para quem mora em comunidade, é natural ir em ensaios de escola de samba e outros agitos. Nos fins de semana, nas poucas horas livres que tinha, porque sempre trabalhei 12 horas por dia, ia aos bailes dançar vários ritmos. Não perdia a chance de participar dos festivais de dança, porque os primeiros colocados ganhavam dinheiro. Eu fazia aquilo por diversão e por interesse, também. Eu me divertia quem me assistia e ainda voltava para casa com meus suados trocados. Isso tudo sem contar a atividade extra de alugar no fim de semana nossos carrinhos, aqueles que a gente usava para trazer a sucata do lixão para os meninos transportarem à feira das madames. Replicamos a ideia numa rampa grande perto de casa. Produzimos carrinhos de rolimã e lucramos alugando e apostando corrida. Veja só como é fácil ganhar dinheiro. Você já é vitorioso, entenda isso. Esperar que Deus entregue as oportunidades de bandeja é que não dá certo. Ele já fez a parte mais difícil, criar você. Costumo dizer o seguinte: para nascer, você já teve de encarar o primeiro desafio, que foi a